Olá! Hoje, através desse vídeo explicativo, iremos falar um pouco sobre o câncer de esôfago. Esse trabalho é composto por um grupo de alunos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, graduandos do 5º período de Medicina. Bom, para começar, nós temos a definição do câncer de esôfago. Tem-se estabelecido que o câncer de esôfago é uma neoplasia cuja distribuição epidemiológica está relacionada, sobretudo, a fatores ambientais e alimentares. O fator genético para essa doença ainda não é bem definido. A ingestão de álcool, o tabagismo, a ingestão excessiva de erva mate e alguns outros problemas do esôfago, como é o caso de estenoses cáusticas, do esôfago de Barré, têm uma grande contribuição para o desenvolvimento dessa doença. Também tem se estabelecido que o mais comum de ocorrer nos terços proximais é o carcinoma de células escamosas, que se desenvolve na região superior ou média do músculo e tem, como o próprio nome diz, origem nas células escamosas desse tecido, tendo como causa mais comum o consumo exacerbado de álcool e o tabagismo. Já no terço distal, o mais comum é o adenocarcinoma, que é o segundo tipo mais comum dessa doença. Esse câncer surge das células glandulares, geralmente da parte inferior do esôfago. Ele muitas vezes está relacionado à doença do refluxo gastroesofágico, à obesidade e também ao tabagismo. Em relação à fisiopatologia dessa doença, tem-se que ela pode ser de dois tipos principais, como eu disse anteriormente: o carcinoma de células escamosas e o adenocarcinoma. Em relação ao carcinoma de células escamosas, tem-se uma agressão frequente da mucosa esofágica por fatores como álcool, tabaco, etc. Isso leva a um processo inflamatório que pode levar a um dano celular que, por sua vez, leva a uma divisão anormal das células, desenvolvendo, assim, o câncer. Vale ressaltar que quanto maior a frequência dessa agressão, por exemplo, fumar muito, beber muito, maior são as chances de desenvolvimento de uma lesão maligna. Já em relação ao adenocarcinoma, nós temos que, por exemplo, pacientes com a doença do refluxo gastroesofágico têm uma agressão do suco gástrico à mucosa esofágica, de maneira que haja uma substituição do epitélio do esôfago distal, ou seja, tem-se uma modificação desse epitélio e, caso essa doença não seja tratada, ocorre uma agressão permanente do tecido e, assim, a modificação das células de maneira a levar ao desenvolvimento de uma lesão pré-maligna. Já em relação à epidemiologia dessa doença, tem-se que ela causa um alto índice de mortalidade, sendo a sexta maior causa de morte por câncer no mundo. Tem-se que o principal grupo de risco são homens negros acima de 50 anos com perfil socioeconômico baixo, sendo que essa doença está muito relacionada ao álcool, ao tabagismo, ao consumo de alimentos quentes e erva mate, ao histórico familiar positivo para o câncer, à predisposição genética e doenças esofágicas prévias, como o esôfago de Barré, o megaesôfago e, por exemplo, infecções fúngicas. Em relação à manifestação clínica dessa doença, tem-se que os sintomas são divididos de acordo com a parte do esôfago acometida pela doença. Entretanto, é importante dizer que, apesar dessa divisão, existem manifestações comuns a mais de uma parte. Além disso, vale ressaltar que em lesões iniciais os sintomas tendem a ser inespecíficos ou até mesmo inexistentes, e esses vão progredindo de acordo com a evolução da doença. Dados estatísticos mostram que de 6 a 10% dos pacientes com essa doença são diagnosticados com sintomas inespecíficos ou inexistentes. Falando um pouco mais das manifestações clínicas, nós temos disfagia, ou seja, dificuldade para engolir e perda de peso, desconforto retroesternal, regurgitação, pneumonia por aspiração, rouquidão e tosse, melena, ou seja, as fezes com sangue, hematêmese, ou seja, vômito com sangue, e anemia. As manifestações clínicas de um diagnóstico tardio podem estar relacionadas com sinais e sintomas referentes à metástase do câncer de esôfago. Vale ressaltar que os locais mais comuns para metástase desse tipo de câncer são fígado, pulmão, osso e glândula suprarrenal. Além disso, é importante fazer o diagnóstico diferencial da disfagia relacionada ao câncer de esôfago com estenose não maligna, distúrbios da motilidade esofágica, acalásia, esofagites e anéis esofágicos. O diagnóstico do câncer de esôfago pode ser feito a partir de alguns exames, como é o caso da endoscopia, do estudo radiológico por ingestão de bário, da tomografia computadorizada e do ultrassom. Para prevenir essa doença, é importante relembrar quais são os fatores de risco e, a partir disso, tomar medidas que estejam relacionadas a eles.
Sendo assim, é importante evitar o tabagismo, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o consumo de bebidas muito quentes, fazer o controle das doenças com os profissionais de saúde e adotar hábitos de vida mais saudáveis, para que se evite, por exemplo, a obesidade e o desenvolvimento consequente da doença do refluxo gastroesofágico. Para que a equipe de saúde possa definir o prognóstico do paciente, deve-se avaliar diversos fatores. Em relação aos fatores associados ao paciente, vemos que uma maior idade está relacionada a um prognóstico pior e uma pior sobrevida, principalmente naqueles pacientes com carcinomas de células escamosas. Além disso, um pior prognóstico também está relacionado a um histórico familiar positivo para o câncer de esôfago. Em relação aos fatores associados à neoplasia, nós temos que tumores com maior extensão tumoral ou estadiamento oncológico avançado tiveram pior sobrevida. Estudos indicaram que, principalmente no carcinoma de células escamosas, os tumores pouco diferenciados estão fortemente associados a um pior prognóstico. Por fim, em relação aos fatores associados ao tratamento, tem-se que um número maior de linfonodos positivos tem associação com maior mortalidade. Estudos mostraram que os pacientes com mais de 4 linfonodos acometidos teriam uma sobrevida similar a pacientes metastáticos. Vale destacar também que o carcinoma espinocelular está associado a um pior prognóstico. Chegando ao final do vídeo, é importante esclarecer a seguinte pergunta: o câncer de esôfago é grave? Bom, temos que esclarecer que o carcinoma de esôfago é uma doença com prognóstico ruim e com sobrevida global em torno de 20% em 5 anos. Entretanto, esses 5 anos dependem de pessoa para pessoa e de acordo com os fatores prognósticos associados a cada paciente. Infelizmente, os pacientes com câncer de esôfago já chegam a um cirurgião apresentando uma invasão tumoral local ou metástase em outros órgãos, e assim não são mais passíveis de tratamento curativo. Alguns desses pacientes são inoperáveis, isso é, já apresentam um estado geral tão comprometido pela evolução da doença que não podem ser levados à cirurgia. Então, considerando que a sobrevida global é de 5 anos e que os pacientes costumam recorrer à ajuda médica quando o tumor está bem avançado, pode-se concluir que sim, o câncer de esôfago é uma doença grave. Para a elaboração desse vídeo foram utilizadas as seguintes referências bibliográficas. Muito obrigada!